Meus amados, que a paz de Cristo esteja com vocês. Eu quero que você respire fundo agora, porque existe um tipo de momento que não é comum. É como se o céu se inclinasse para ouvir. E eu creio que hoje é esse momento. Depois dessa oração, você vai ver aquilo que parecia impossível começar a se tornar realidade diante dos seus olhos. Aquilo que você olhava e dizia, não tem mais jeito. Aquilo que te fez pensar em desistir. Deus vai tocar. E quando Deus toca, nada permanece do mesmo jeito. Então fica comigo até o final. Não sai agora, porque eu não acredito que você chegou aqui por acaso. A palavra diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se você está aqui, é porque tem propósito de Deus nisso. E se você crê no poder transformador de Jesus, digite amém nos comentários. Não como repetição, como quem diz, Senhor, eu recebo. Porque a Bíblia nos mostra que quando tudo parece perdido, Deus manifesta sua glória. E eu quero te lembrar de 1 Reis 17:12-14. Aquela viúva disse ao profeta, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ela estava no limite. Era o fim. Mas o profeta disse, não temas, porque assim diz o Senhor. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. E foi exatamente assim. Deus multiplicou o pouco e sustentou aquela casa. E talvez hoje você esteja como essa viúva, olhando para sua vida e pensando, eu só tenho um punhado, eu só tenho um resto, eu só tenho o mínimo. Mas ouve isso, Deus não precisa do muito, Deus precisa de entrega. A palavra diz em Zacarias 4:10, não desprezeis o dia das coisas pequenas, porque aquilo que parece pequeno na tua mão, na mão de Deus se torna grande. E tem mais, Filipenses 4:19 declara, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória, por Cristo Jesus. Ou seja, o que falta para você, sobra no céu. Talvez você esteja vendo apenas portas fechadas, apenas diagnóstico, apenas crise, apenas dor. Mas 2 Coríntios 5:7 nos lembra, porque andamos por fé, e não por vista. Se Deus abriu o mar, Ele abre caminho para você. A Bíblia diz, em Êxodo 14:21, que o Senhor fez o mar se abrir. Se Deus ressuscitou Lázaro, Ele traz vida ao que você já tinha dado como morto. João 11:43 diz que Jesus clamou em alta voz, Lázaro vem para fora, e Lázaro saiu. Se Deus fez Sara gerar na velhice, Ele também pode gerar promessa em você. Gênesis 21:1 e 2 diz que o Senhor visitou a Sara, e ela concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice. Se Deus deu vitória a Davi contra o gigante, Ele também derruba esse gigante que te afronta. 1 Samuel 17:47 diz, a batalha é do Senhor. Se Deus livrou Daniel da cova, Ele também te livra. Daniel 6:22 declara, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. O mesmo Deus é o Deus de hoje. E eu sei que tem gente me ouvindo agora dizendo, mas eu já orei tanto, e nada mudou. Meu amado, minha amada, a Bíblia diz em Eclesiastes 3:1 que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O céu não se atrasa, Deus não falha, Deus não perde o controle, e quando Deus entra em cena, tudo muda. Por isso eu quero te lembrar de Ezequias. Em 2 Reis 21:5, o profeta disse que ele morreria. Era uma sentença, mas a Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E antes mesmo do profeta sair do pátio, Deus mandou ele voltar com uma resposta. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E Deus acrescentou 15 anos à vida dele. Isso nos ensina algo poderoso. A fé não nega a realidade, mas coloca a realidade debaixo da autoridade de Deus. Talvez exista uma palavra tentando decretar fim sobre você. Mas Isaías 54:17 declara,
toda arma forjada contra ti não prosperará. E Lucas 1,37 confirma: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. E se o inimigo tem tentado colocar dúvidas, eu quero que você lembre disso. Deus está trabalhando mesmo quando você não está vendo. A palavra diz em Isaías 64,4: Deus trabalha para aquele que nele espera. E em Salmos 34,17 está escrito: clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Você não está sozinho nessa batalha. E Isaías 41,10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Então agora, prepare o seu coração, porque nós vamos orar. E eu quero que você ore comigo, como quem crê. Porque Marcos 11,24 diz: tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença agora, com fé, com humildade e com necessidade, porque eu reconheço que tu és Deus, e não há outro. A tua palavra diz em Jeremias 32,17: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra. Nada há demasiado difícil para ti. Pai, diante de ti estão vidas clamando por um milagre. Pessoas cansadas, aflitas, sobrecarregadas. E a tua palavra diz em Mateus 11,28: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então alivia, Senhor. Visita cada casa agora. Toca cada coração. Quebra toda corrente, toda prisão, toda incredulidade. Porque 2 Timóteo 1,7 diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Pai, onde há escassez, entra com provisão. Porque Salmos 23,1 declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Onde há portas fechadas, abre, Senhor. Porque Apocalipse 3,8 diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Pai, eu oro por cura, porque a tua palavra diz em Jeremias 30,17: restaurar-te-ei a saúde, e curar-te-ei das tuas feridas. Eu oro por libertação, porque João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu oro por quem está em ansiedade e angústia. E Filipenses 4,6 e 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Senhor, eu oro por causas na justiça, por processos, por decisões humanas. E Provérbios 21,1 diz que o coração do rei é como ribeiros de águas na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Inclina, Senhor, e faz justiça. Eu oro por famílias, porque Josué 24,15 declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu oro por restauração, porque Joel 2,25 diz: restituirei os anos que foram consumidos. Pai, eu oro por provisão financeira, e Deuteronômio 28,12 diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Eu declaro que portas se abrirão, que oportunidades virão, que o sustento chegará. E eu declaro, pela tua palavra, em Salmos 126,5: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Pai, eu coloco diante de ti cada pedido apresentado agora. Nada está oculto aos teus olhos. E 1 Pedro 5,7 nos ensina: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então cuida, Senhor, sustenta, fortalece, e nós te agradecemos desde já, porque a tua palavra diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Nós damos graças, porque cremos que o Senhor já está agindo. E eu declaro sobre essa vida, Efésios 3,20: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Meus amados, essa oração não foi em vão.
O céu ouviu o nosso clamor. E a palavra diz em Salmos 37:5: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A resposta virá. O milagre acontecerá. E você ainda vai contar o que Deus fez. Agora eu quero te convidar. Se você tem um pedido, deixe nos comentários. Nós vamos orar. E se essa mensagem falou com você, se inscreve no canal e ativa o sino, porque todos os dias nós estaremos juntos aqui buscando ao Senhor. E não pare por aqui. Continue firme. Gálatas 6:9 nos lembra: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você e com a sua casa, como diz em 2 Coríntios 13:13. Eu me despeço por agora, mas, lembre-se, Deus já está movendo o sobrenatural em seu favor. Creia, persevere e aguarde, porque o milagre já começou.